Recentemente, a Prefeitura de São Paulo fez uma consulta pública como parte de uma iniciativa de padronizar as calçadas da cidade. Essa consulta deve resultar em um decreto que irá consolidar a legislação já existente e priorizar o pedestre. Sobre os impactos dessa iniciativa, converso agora com o professor Pedro Luiz Cortes, que é livre docente, professor da ECA e também leciona no PROCAM, Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Ele coordena a Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e tem um canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio. Bom dia, professor, como vai? Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Esse tema calçadas não é atual, é antigo, a gente já ouviu falar sobre isso. E as calçadas em si preocupam, sem dúvida. E por quê? Quais são os problemas que os pedestres enfrentam diariamente? Bom, as calçadas elas são muito irregulares, né? Tem, por vezes você encontra degraus, desníveis, buracos, às vezes o tamanho da calçada é insuficiente e isso prejudica as pessoas que não têm dificuldade, né, de locomoção e prejudica ainda mais as pessoas que têm alguma restrição à mobilidade, né? As pessoas que têm, por exemplo, um cadeirante. Muitas vezes o cadeirante acaba optando por utilizar o asfalto porque ele é mais apropriado do que a calçada, né? Parece que as cidades em geral, não só São Paulo, as cidades em geral cuidam mais do automóvel, né? Então fornecem uma via um pouco melhor para o automóvel do que para o pedestre, né? E a padronização das calçadas, ela sempre esbarra na questão do custo, ou seja, quem é que vai pagar a reforma? É o município ou é o responsável pelo imóvel, né, que está ali junto... Por aquele trecho ali de rua, né? Então, esse é um problema que vem sendo relatado, não só em relação a São Paulo, mas em relação a outros municípios, que quem é que vai pagar a conta no final, né? E essa é uma oportunidade também do ponto de vista ambiental, porque algo que poderia constar num decreto, né, numa legislação decorrente dessa consulta, seria o aumento da área permeável das calçadas. O que acontece hoje é que as cidades, né, como São Paulo, estão altamente impermeabilizadas. Tem uma camada muito grande aí de asfalto, uma área muito grande de asfalto, de cimento, e isso faz com que a água das chuvas ela não tenha condição de penetrar no solo, de ser absorvida pelo solo. Então ela procura as galerias de água pluvial, que nem sempre tem condições de dar vazão a um volume grande de água, né? Então isso gera alagamento, enchente, e quando você resgata essa função original, quer dizer, você permite que as calçadas também facilitem a absorção, né, da água pelo subsolo, isso já reduz o volume de água que está sendo destinado às galerias de água pluvial, quer dizer, você resgata uma função natural do solo, melhora a qualidade ambiental da cidade e reduz a ocorrência de enchentes e de alagamentos. Então, é muito importante essa consulta pública realizada pela Prefeitura, no sentido de sensibilizar as pessoas em relação a esse tema e permitir ouvir as pessoas, né, a respeito de como a calçada deve ser adequadamente mantida, enfim, né, das diretrizes básicas para uma calçada para facilitar a locomoção das pessoas, para facilitar a locomoção, por exemplo, do cadeirante. E aproveitando a oportunidade, seria muito interessante incluir essa questão ambiental, porque nós temos uma quantidade enorme, né, de calçadas, são trechos imensos aí de calçadas no município como São Paulo, e aquela contribuição que ela pode parecer pequena para um imóvel, né, quer dizer, vou colocar uma calçada permeável com aqueles blocos intertravados, somado, tá, né? Mas quando você pega no geral, né, no somatório de todas, isso pode dar uma contribuição bastante significativa. Então, esses pequenos pode parecer pequeno, né, mas na verdade não é. Esses aspectos eles devem ser considerados, eu espero que isso seja considerado, num eventual decreto que venha a ser aí decorrente dessa consulta pública. Há já foi feita uma tentativa anterior, né, tem uma lei de 2011
que é chamada Lei das Calçadas, que tenta disciplinar um pouco mais essa questão, mas algo que eu comentei, o problema do custo e também da fiscalização. Muitas vezes a fiscalização ela é mais efetiva no começo, né, quando a lei é novidade e tal, e isso acaba esmorecendo. Se perde com o tempo. Se perde com o tempo. Então é algo a ser pensado aí para o nosso dia a dia. Às vezes eu acho uma solução que pode parecer pequenininha, né, uma solução pontual, no somatório, no apanhado das coisas, ela pode ter Pode fazer a diferença. Pode fazer a diferença, né? Uma dúvida, professor. Segundo esta mesma lei que o senhor se referia, a lei das calçadas, é 90 centímetros ou 1,20 m agora? O que está vigente? É 1,20 m. Ela passou de 90 para 1,20 m. Tá. Então ampliou o tamanho ampliou o tamanho das calçadas. O problema que nós temos é que muitas vezes com 1,20 m ele é mal aproveitado porque nós temos muitos postes, às vezes mal colocados. Então esse 1,20 m acaba sendo sofrendo a competição de outros, né, claro, dos postes, poste de luz, de energia, de sinalização. Então é importante disciplinar isso para que a gente tenha uma condição de mobilidade maior, né? E a responsabilidade é de quem? Da calçada? Do responsável pelo imóvel. Do responsável pelo imóvel. Aquele trecho correspondente ali. Tanto que, no caso de fiscalização, a multa recai sobre o imóvel. Né? Então, não hoje, segundo a legislação, não é competência, não é responsabilidade do município fazer esse tipo de manutenção. Eventualmente, até o município pode fazer a manutenção e depois cobrar do responsável pelo imóvel, né, o ressarcimento do que foi gasto. A função do município, então, é de fiscalização. De fiscalização, de disciplinar e fiscalizar. Então, e é muito importante a gente prestar atenção a isso, porque você tem, principalmente em ladeiras mais íngremes, né, uma sucessão de degraus que acabam prejudicando muito a mobilidade das pessoas, né, uma pessoa de mais idade, um cadeirante, uma pessoa que tem a limitação de locomoção, realmente se vê numa situação bastante complicada em alguns trechos, porque as calçadas não são amigáveis, né? Não são voltadas para o cidadão. Bom, o que você está dizendo é que essa legislação vem para tentar priorizar o pedestre, então é uma boa. Ela fez uma consulta pública. É uma boa notícia. Espera-se que, em decorrência dessa consulta, eu esperava que a consulta fosse um pouco mais ampla, né, em termos de tempo, tivesse mais tempo, mas foi uma consulta relativamente curta, mas em decorrência dessa legislação, espera-se que venha aí um incremento em decorrência dessa consulta, espera-se que venha um incremento na legislação e que esse assunto, quem sabe, possa ser melhor equacionado dessa vez. Vamos aguardar. Eu conversei com o professor Pedro Luiz Cortes, que é livre docente, professor da ECA e que também leciona no PROCAM, Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, no Instituto de Energia e Ambiente da USP, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e tem um canal no YouTube, Ambiente é o Nosso Meio. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Até a próxima semana.